Boa noite, boa noite. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Vamos dar início à nossa novena em honra a São José. Quero acolher todo mundo que já está chegando. Rose Andrade, seja bem-vinda, Rose. Seja bem-vinda, Jana. Seja bem-vinda, Laísa. Seja bem-vinda, Sandra. Todos que estão chegando para a nossa novena, o nosso quinto dia. Boa noite, Marina. Seja bem-vinda também, Graziela. Quero convidar você a encaminhar a novena para mais pessoas que já estavam aqui conosco desde o início e talvez hoje esqueceu. Seja hoje um anunciador, encaminhe para eles. Boa noite, Lourdes. Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui. Dona Elza também rezando conosco. E hoje nós teremos a participação do nosso querido Padre Luciano. Daqui a pouco ele já deve estar chegando. Enquanto nós vamos recebendo os nossos irmãos e as nossas irmãs. Gláucia, seja bem-vinda. Gilmara também. Que bom ter vocês aqui no nosso quinto dia, né? Da novena em honra a São José. Boa noite, Penha, minha querida. Boa noite, Jonathan. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Lilian, estava sentindo a sua falta. Cadê a Cristiane Targa? Lembra a Cris lá? Chegou a hora da nossa novena em honra a São José. E nós queremos nesta noite louvar e glorificar a Deus por ter nos dado o nosso querido São José, este homem, esse pai nutrício de Jesus e que também assumiu a nossa vida como um pai, né? Quero de todo o meu coração, nesta noite, né, louvar e glorificar a Deus por tantos feitos. Hoje recebi um testemunho lindo de São José, né? Uma irmã que estava precisando de uma provisão rápida e Deus atendeu ela, né? Ela está fazendo também a novena. Eu só soube agradecer pela intercessão poderosa de São José. Boa noite, Raquel, seja bem-vinda. Boa noite, Analice, Renata, Gabi. Que alegria poder ter vocês aqui junto de nós. Boa noite, Andressa. Espero que também você esteja melhor, para a glória de Deus, se recuperando, né, da cirurgia. Espero que esteja tudo bem. Estamos colocando a sua vida em intercessão e eu tenho certeza que São José está aí ao seu lado, te amparando nesse tempo. Estamos também rezando por todas as pessoas que nos pediram oração, por todas as pessoas que estão nos mandando, né, no direct, pedindo a intercessão de São José. Boa noite, Flaviane. Boa noite, Aninha. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Fabi Oliveira Carvalho. Que bênção também ter você aqui junto conosco, viu? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Deixa eu ver se o nosso querido convidado, Padre Luciano, já está aqui conosco. Se o Padre Luciano já chegou. Padre Luciano, se o senhor já estiver aqui, dá um oizinho para nós, né? Para a gente poder entrar ao vivo aqui com o Senhor. Eu não estou achando o Padre Luciano aqui, mas, Padre, se o senhor já estiver aqui na live, dá um oi para a gente poder dar início à nossa novena em honra a São José. Boa noite, Graziela, Deus te abençoe. Boa noite, Juliana, que também está aí aproveitando, né, esses tempos aí com a novena de São José, aprendendo a ficar mais apaixonada por São José, né, ô Juliana? Espero que seja isso que São José esteja proporcionando para o seu coração. Boa noite, Marileide. Boa noite, Graciana. E o tema de hoje, né, da nossa novena, o nosso quinto dia é São José, espelho de paciência. Oh, meu Deus do céu! Que tema, meu Deus, que tema! Nós vamos rezar hoje, nessa novena, meditando a paciência de São José. Que graça também aprender ao lado de São José o que é ser paciente, o que é realmente ter paciência, né? São José, na sua ladainha, a gente vai ver, né, que ele é o terror dos demônios. São José, que é também esse espelho de paciência. Na ladainha, né, de São José, tá lá a jaculatória. São José, espelho de paciência. E hoje nós vamos meditar sobre isso, sobre este tema. Estamos aguardando só a chegada do Padre Luciano, que já deve estar chegando, né? O Padre Luciano, acho que ele já chegou agora, deve ser a Pasconde Machado, né?
Eu acho que é ele, nesse perfil. Deixa eu ver se é ele mesmo. Se for o senhor, Padre Luciano, dá só um oizinho pra gente já chamar o senhor, pra estar junto conosco. Vai ser uma alegria tremenda, né? Isso mesmo, Graciana. Já começamos a novena, Graça, pedindo essa virtude ao nosso querido e amado São José. É ele mesmo. Queremos já nessa noite tão especial do nosso quinto dia da novena em honra a São José. Deixa eu só ver aqui se deu certo. Boa noite, Padre! Boa noite, Danusa. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente agora. Seja bem-vindo, Padre Luciano, na nossa novena em honra a São José. É uma alegria poder rezar sempre com o Senhor, que tem aí tantos testemunhos com São José, né? E Com tem certeza. também e tem aí também passado por paróquias que São José está aí, né? Sagrada Família, enfim, cuidando do seu ministério, cuidando da sua vida, cuidando do seu coração, da sua família. Então, eu quero de todo o meu coração agradecer ao Senhor pela sua disponibilidade. Nós sabemos que o padre Luciano, ele tem uma agenda bem lotada, né, padre? Tá Graças a sempre bem Deus. ativo. Graças a Deus, né? Graças E a hoje Deus. conseguiu um horáriozinho para estar conosco. Então, Padre, é de todo o coração que eu louvo e glorifico a Deus pela vida do Senhor e pela sua disponibilidade em estar conosco. Muito obrigada de todo o meu coração, em nome de toda a família de fé, a comunidade Mariana Resgate. Muito obrigada por estar conosco. Eu que Vamos dar agradeço o início, então. convite. Vamos dar início, então, à nossa novena, ao nosso quinto dia desses 9 dias, onde nós estamos aprofundando na vida de São José e rezando, pedindo a intercessão dele sobre as nossas vidas. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos pedir nesta hora a presença do Espírito Santo, que venha nos conduzir e trazendo também ao nosso coração uma sensibilidade e um entendimento maior da vida deste grande homem de Deus que foi São José. Queremos pedir ao Espírito que venha iluminando a nossa mente, o nosso coração, venha nos ajudando a concentrar nesta noite de oração. Nós que às vezes vivemos tantas coisas durante todo este dia, mas nesta hora, Espírito Santo, nos conduz a um descanso interior, a um descanso espiritual, para que possamos aprender com São José a confiar e a ter paciência no nosso Senhor. Convidamos também a Virgem Maria para rezar conosco, estar conosco nesta novena e confiamos a nossa vida, a nossa família ao nosso querido e amado São José. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos Para que dignos das sejamos dignos promessas da de sua Deus. bênção. Amém. Quinto dia, você que está rezando conosco com o direcionamento espiritual, hoje nós estamos na página 143 da nossa novena. Quinto dia, bondoso São José, que suportaste com heróica paciência as provações e adversidades na viagem a Belém, na fuga para o Egito durante a vida oculta em Nazaré, e me destes um exemplo de admirável conformidade com a vontade de Deus. Obtém de mim a virtude da paciência nas dificuldades de cada dia. Alcançai também invencível paciência a todos os que suportam pesadas cruzes, a fim de que se unam sempre mais a Jesus, divino modelo de mansidão e paciência. Amém. Rogai por nós, São José, espelho de paciência, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, ó Deus, que por uma inefável providência nos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Queremos nessa hora, né, Padre, se o senhor pudesse apresentar, falar um pouquinho, né, do senhor, aonde o senhor está, e dar sequência neste tema da nossa novena de hoje. Claro. Primeiro, é uma alegria mais uma vez, né? Agradeço o convite da Danusa. Mais um ano a gente caminha junto nesse tempo, Verdade. dessa maneira, com essa metodologia
através do Instagram, aqui uma mídia social. E na última vez que nós fizemos essa oração, eu estava em outra paróquia, né, em outra missão bem específica, uma missão que de fato marcou minha vida. Foram 9 anos de paróquia São José, né? E como a Uhum. Danusa já disse outra vez, sou nascido dia 19 de março, batizado na paróquia São José, crismado, primeira Eucaristia também. E depois as minhas missões como sacerdote, antes ainda como estagiário, já paróquia de Muzambinho, que é São José, na sequência, Botelhos, e agora, desde maio do ano passado, ainda não fez um ano, desde maio na paróquia Sagrada Família, e a gente sabe que a Sagrada Família tem um integrante muito ilustre, que é o nosso querido São José. Então, desde maio, eu trabalho em Machado, com a comunidade, um novo desafio, uma nova etapa de fé, um novo momento da caminhada presbiteral, mas com certeza também um tempo de graça na minha vida. E é uma alegria estar aqui, mais uma vez, junto de vocês e junto de São José Uhum. nessa noite. Amém. E falar de São José, espelho de paciência, né, padre? Aquele que soube, como diz a oração da novena do dia de Uhum, hoje, né? Que soube conduzir a Sagrada Família com, ao mesmo tempo, numa disposição única, porque a gente vê que São José, o que Deus conduziu, o que Deus instruía ele prontamente estava para cumprir aquilo. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha paciência de ouvir a Deus e esperar Deus, né? Falar para ele o que você tem que fazer, como que você vai fazer. Às vezes a uhum, gente vai meditando a vida de São José nas Sagradas Escrituras. No segundo dia a gente falava sobre isso, que a palavra na Bíblia quase não se tem falando tanto de José, mas o que se tem traz muito para nós quando a gente entra na meditação. E quando a uhum. gente vê ali que ele vai para o Egito e fica com Maria e Jesus durante um tempo lá. E a gente, no tempo de hoje, né, padre? Talvez a gente poderia dizer que São José teve uma santa ansiedade, não sei, né? Porque que horas que eu vou voltar? Quando que eu vou voltar? Como que vai ser? E a gente vê e a gente percebe que São José, a todo momento, quando ele estava também apresentando o menino Jesus no templo e que ouve, né, do profeta Simeão a profecia na vida de Maria e na vida de Jesus. Tudo isso no coração dele também, ele soube conduzir com leveza e confiança. E hoje ele reza para que a gente continue assim, para que a gente também, Sim. se espelhando nele, aprendamos a ter uma vida paciente. É justamente isso, né? Na verdade, você dizia da ansiedade é um mal dos nossos tempos, né? Quem não é Sim. ansioso hoje? Quem não sofre disso hoje? É Mas, de verdade. fato, não sei se de fato ele sofreu isso porque ele era paciente. Na verdade, a paciência é o remédio contra a ansiedade. É você Sim. saber ter paciência consigo mesmo, paciência com os outros e com as situações da vida. Então, São José, no silêncio bíblico dele, ele soube vivenciar essa espera em Deus, saber reconhecer que o nosso tempo muitas vezes não corresponde ao tempo de Deus, o tempo da ação de Deus. E esse tempo do Egito, o desafio é, claro, enorme, porque é uma nova cultura, longe da família, longe das suas seguranças, né, e com uma missão enorme, uma missão muito grande, uma grande responsabilidade. E ali, naquele contexto, ele soube recomeçar, né, Uhum. recomeçou uma nova etapa até o dia que Deus, de fato, ele respondesse. Então, é como o povo no deserto aguardando a chegada na Terra Prometida, ao inverso, porque agora o próprio Cristo já está ali, já é a Terra Prometida, a promessa já está realizada, está cumprida. Mas ele tem essa missão, ele tem uma missão de cuidar dessa vida frágil, de uma família frágil, inclusive, para que o plano de Deus se concretizasse. Então, a paciência de José foi instrumento para que o projeto de Deus se cumprisse na sua integridade, né? E como é bonito ver que José consegue fazer isso, ao contrário de nós, que muitas, não poucas vezes, por causa da nossa ansiedade, nós atrapalhamos o projeto de Deus, nós impedimos
que Deus realize na nossa vida o seu projeto, porque nós atropelamos tudo, né? Nós não sabemos esperar, nós decidimos por nossa conta, a nossa maneira, ao nosso tempo, porque somos vítimas da nossa própria ansiedade, nosso próprio desespero, nossa própria falta de confiança e de fé, né? Sim. E quando o senhor fala desse tempo, porque vamos dizer assim, que é a luta hoje do tempo, né? É essa questão da ansiedade. E até mesmo aprender a deixar Deus conduzir a nossa vida. Padre, hoje eu vejo que essa questão da confiança em Deus é um desafio. Porque as pessoas, elas confiam nelas, no dinheiro, no trabalho. E elas esquecem muitas das vezes que a providência divina, que foi algo que São José experimentou muito, foi a Uhum. providência divina. E a gente tem ele, muitas das vezes, como o padroeiro da providência. Sim. Podemos dizer assim, né? O padroeiro daquele que provê. Mas não é só uma providência material. São José, ele foi aquele que recebeu. Então, ele foi um grande portador da providência divina, porque ele foi amparado em todas as instâncias, em todos os momentos, por Deus. Na parte espiritual, na parte humana, né? Nada faltou para a Sagrada Família. Inclusive uma profissão para Jesus. Ele foi Uhum. o professor de Jesus numa profissão. E hoje, nos tempos de hoje, falar sobre confiança em Deus, nos últimos tempos, nas partilhas, até mesmo com gente da igreja, né? Ah, mas quem vai pagar minhas contas? Ah, mas se eu não fizer isso... Claro, a gente tem a responsabilidade da nossa vida adulta e real, os compromissos que a gente precisa responder, né? Mas nós também precisamos entender que Deus, ele é aquele que conduz a nossa vida da melhor forma. E às vezes a gente esquece que quem narra a nossa vida é Deus. Nós somos, vamos dizer assim, padre, nós somos os artistas principais da Uhum. nossa história. Mas quem narra é o Pai, aquele que nos criou. E com certeza as escolhas de Deus são melhor que a nossa. Tem uma canção, eu não sei se o senhor já teve a oportunidade de ouvir. Tem uma música que a gente até fez um musical. O tema do musical é Theotokos, né? Maria, Mãe de Deus. E tem uma parte que São José aparece. E aí na música, um trecho da canção diz assim: eu queria sim ser pai. Eu queria sim carregar o meu filho no colo, mas eu nunca imaginei que o meu filho seria o filho de Deus. A gente chega a arrepiar, né? Porque assim, as Uhum. escolhas de Deus realmente são melhores que a nossa. E às vezes a gente acha que a nossa visão, né? O que a gente está vivendo é porque a gente escolheu melhor. Não, o que Deus tem para nós é melhor. Às vezes olhando até mesmo para o Senhor como padre, né? O Senhor hoje como padre. Foi uma escolha divina. O Senhor chamou o Senhor. Deus o chamou, Jesus o chamou, o Espírito Santo chamou o Senhor, né? Vem viver uma vida mais íntima comigo, vem me servir no altar, vem conduzir o povo. Com certeza foi uma escolha melhor que o Senhor faria para a sua vida. Ou Uhum. não, padre? Não, definitivamente, né? Na verdade, o projeto, né, vocacional, esse ano vocacional a gente fala Sim, muito sobre isso, né? Esse projeto isso. vocacional, ele geralmente gera um certo desconforto do vocacionado, não é uma coisa assim, nossa, é tudo que eu quero, é tudo que eu quero ser da minha vida. Isso é Não, difícil. Um ou não, outro pode ser, mas é muito difícil. Os não. relatos bíblicos, né, A todos gente os reluta. grandes vocacionados têm essa resistência que Sim. a resistência inclusive é um sinal vocacional, uma resistência, porque Uhum. ela demonstra uma certa depuração daquele chamado, né? Não é uma coisa assim, Maria vai com as outras, não é um efeito manada, não é uma coisa assim, tô indo sem saber por quê. Ele gera consistência a partir da resistência. É como muitas coisas da própria natureza são assim, geram resistência e depois de de um certo trabalho, né? De um lavoro sobre ele. Então, não foi diferente. Levou muitos anos para que eu compreendesse o que era isso. E de início, claro, foi muito estranho. Eu conto alguns testemunhos, né, que eu sempre achei que a ideia do sacerdócio era uma ideia muito piegas, muito brega, né? E eu não, muito assim, muito negócio meio sem graça. Então eu tinha isso na minha cabeça, que era uma coisa de gente velha, de gente sem perspectiva, gente sem sal. Gente, sei lá, não tinha não me atraía de forma alguma. Então era a última coisa que eu decidiria
E tanto é que eu comecei dizendo isso, eu quero me consagrar, e ponto final. Então, era esse um desejo, o primeiro chamado, uma decisão mais concreta foi isso. Agora, entender que era o sacerdócio, isso realmente levou um processo de maturação, foi difícil, porque eu não queria dar o braço a torcer, porque na minha cabeça assumir isso era assumir um caminho meio muito tradicional na minha cabeça, né? Muito sem nada demais. Na verdade, não me dizia nada isso. E eu fui entendendo que parece que era isso. Então, isso também é um sinal de que São José cuida, eu acredito, da vocação de todos, quando se deixam levar, assim como ele cuidou do próprio Cristo, né? O vocacionado do Pai, ele conseguiu, pelo seu exemplo, pela sua paciência, pelos seus valores, ele conseguiu criar no coração de Jesus um solo fértil e preparado para abraçar o chamado do Pai, né? Ele, como Pai, ele foi um instrumento para que Jesus compreendesse um outro Pai, um outro chamado, porque sabemos que Jesus, como homem, ele também precisou dar o seu sim, até o final. Nós sabemos que foi até o fim essa provocação vocacional de Jesus, mas isso conseguiu reverberar não sem a ajuda de São José. Então, a nossa vocação do casado, do solteiro, do padre, do consagrado, qualquer pessoa, quando a gente se confia a São José, eu tenho certeza absoluta que as coisas vão tomando um caminho mais seguro, com certeza mais seguro, mesmo com as nossas resistências, que são naturais. E é bonito quando a gente vê um testemunho desse, né, padre? Que o senhor é para nós uma referência, Amém. né? Como padre, como resposta vocacional, assim como São José. Ele é uma referência de fé para nós. A igreja o recebe como pai também, né? Pai da igreja, enfim. E essa paternidade de um pai equilibrado, né? De um pai que tem o controle de todas as coisas. E nos tempos de hoje, onde tanto a figura feminina quanto a figura masculina, eles estão confusos de quem são. É, Eles estão confusos, né? Às vezes, assim, atrás, hoje mesmo a gente e às vezes a gente fica meio assim por falta disso, por falta de uma referência. E sempre quando a gente olha para a Sagrada Família, e a gente olha ali uma família que teve desafios, teve altos e baixos, teve perseguições, teve lutas, mas essa família permaneceu. E o fato de permanecer gerou, né, na igreja, no nosso coração, enfim, nos filhos de Deus, a certeza de que a família realmente é algo que deu certo. É um projeto de Deus que dá certo. Não é que isso vai é uma dar, já deu. uma coisa interessante, né, com o tema da paciência, e falando dessa referência, a importância de bons pais, né, que é uma tragédia que a gente vive hoje, porque não temos bons pais, são Uhum, difíceis, são raros. uhum, É que um pai paciente, ele gera um filho paciente. Um pai ansioso, ele vai criar um filho ansioso. É uhum. porque existe esse espelho, esse espelhamento, essa referência. E hoje que nós temos são pais que ansiosos, inseguros, carentes, eles formam filhos que trazem essa mesma fragilidade, uma fragilidade que depois, diante da vida, dos desafios da vida, vão sucumbir ao primeiro vento. E Jesus ali foi formado dessa maneira, né? Vamos sair, vamos enfrentar o deserto, vamos chegar lá, cabeça erguida, sem reclamação, sem murmuração, sem espírito de vitimismo, sem desespero, mas com fé, confiança e com clareza. É onde eu devo estar. Então, essa clareza, essa postura mais corajosa, Sim, ela faz um bem danado para a própria formação do nosso caráter, né? sim. Hoje a gente vê a diferença muito grande. Esses dias eu lia sobre isso e via sobre isso, a diferença do pai e do papai, né? Hoje nós temos muitos papais, Sim. né? E o que que isso quer dizer? O pai é aquele que sabe o que quer e que não depende afetivamente do filho. Porque tem muitos pais que, com medo do filho não amar, fazem de tudo e não conseguem ter uma postura firme, porque sendo firmes,
vão perder o filho, vão perder o amor do filho. Ai, que tristeza, né? Que tristeza de Não achar tem ser tão como, frágil padre, não assim, tem né? jeito, não tem. E Chama a tem uma atenção do coisa que é filho, o filho... impossível, é a gente perder como filho, agora a gente falando como filho, né? A gente Uhum. perdeu o amor pelos nossos pais. É, E às vezes a gente passa por essa insegurança, mas é impossível o filho deixar de amar o pai e a mãe. Não tem como, não tem. Então, esses dias um amigo meu dizia o filho dele, um rebelde, criança, ali com seus 5 anos, disse para o pai, pai, eu não te amo, né? E ele respondeu, o problema é seu, né? Aqui na casa, quem manda sou eu. É Então, isso assim, ele aí, soube gente. dar esse passo, mas outros pais perdem a noite, perdem o sono. Meu filho não me ama. E agora? O que Cinco vai ser de anos, mim? padre. Que uma É, pessoa, um ser humano de 5 anos, sabe da vida, pelo amor de Deus? e nem Sabe o se que é tiver amor e 10, não. nem se tiver 15, nem se tiver 15. É sempre uma demonstração de domínio, de controle. E se o pai Isso. não for seguro de si, do seu amor, do seu afeto, de quem ele é claro que ele vai sucumbir a essas chantagens emocionais, né? Agora, esse papai, o pai não, o pai escuta isso, tá, não me ama, mas quem põe comida no prato sou eu, então senta e janta, e senta e faz o que está sendo proposto aqui para você, né? Uhum. Então, assim, essa dificuldade de exercer a paternidade, eu tenho certeza que essa figura firme José teve diante de Jesus. Não que ele fosse rebelde, e se fosse também não tem problema nenhum. Se ele fosse dessa maneira, claro, com os objetivos claros, com a fé clara, uma postura sem divergências, sem ambiguidade, uma mesma linguagem, isso tudo forma homens de Deus com muito mais resistência, com muito mais consistência. Eu tenho certeza disso, né? E eu tenho certeza absoluta disso. Para aqueles que são pais agora em primeira viagem, cuidado para essa fragilidade emocional que tantas vezes prejudica a formação do caráter do filho. Sim. E isso acontece, padre. Infelizmente, é uma coisa que acontece. A gente passa por isso o tempo todo. Mas o bonito é quando a gente sabe quem a gente é diante de Deus. E São José sabia. São José sabia quem ele era. E Deus ter confiado algo tão nobre, a paternidade do filho dele, né? Aqui na Terra como o homem, né? Deus que se encarna, o Deus humanado, o Deus humano. Eu vejo que São José, ele assumiu essa confiança, né? Ele assumiu, Deus confiou em mim, então eu vou dar conta. Vamos dizer assim, se Deus está contando comigo, eu vou. E a gente precisa olhar sempre para Deus naquilo que Ele nos chama a ser, naquilo que Deus nos coloca. Porque às vezes a gente quer, padre, eu percebo isso também depois que eu tive o Samuel, né? O senhor acompanha um pouco aí a minha trajetória, né? As perdas dos meus filhos, inclusive o senhor me visitou no primeiro. E às vezes a gente fica assim, Deus, será que eu vou dar conta? E o meu desejo é de ter mais, e eu não espero que a mão de Deus, né, recorra sobre mim, me abençoe com mais filhos biológicos. Mas eu penso que às vezes por mais que a gente seja gente de fé, que estude, que tenha experiência de Deus, que busque a Deus, às vezes o medinho bate, padre. Aquele medo Uhum. assim, eu vou dar conta dessa pessoa? E aí vem a graça, que a gente precisa aprender a confiar. E isso combate, né, a ansiedade. Sim. Eu preciso contar com a graça. Eu preciso acreditar na graça. Se Deus me confiou uma vida é porque Ele viu em mim que eu vou dar conta. E Sim. a graça de Deus vai vir quando a minha humanidade já não tiver mais nada para oferecer. A graça vem. Sabe quando eu vejo isso, padre? Para nós mulheres que somos mães, né? É nas noites seguidas onde a gente, às vezes, precisa assistir um filho, precisa acordar, precisa amamentar, precisa trocar uma fralda, precisa cuidar num período de enfermidade. Quando a gente vê que, assim, eu não tenho condições mais humanas, porque às vezes foram muitas noites seguidas, né? Que Uhum. você passa uma noite, passa duas, passa três. A graça de Deus nos sustenta. A A quaresma. gente Quaresma. Verdadeira quaresma de maternidade. É isso aí, padre. Mas é mesmo. Parece que a maternidade, a paternidade é uma quaresma, viu? Olha, padre, isso é bom para me levar para o grupo de partilha dos pais da comunidade. É a quaresma. Porque às vezes a gente acha assim, meu Deus do céu, isso não vai ter fim.
recentemente no hospital com o Samuel, nesse período que a gente teve que tratar essa pneumonia dele, eu falava assim, meu Deus, hoje eu não vou aguentar. Hoje foi o limite. E de repente ia, padre. E o dia amanhecia. E aí aquela experiência das misericórdias do Senhor que se renova todas as manhãs. Era todas as manhãs a graça de Deus vindo em nosso auxílio, né? Nos animando, colocando esperança no nosso coração, porque às vezes os médicos nos não traziam esperança, mas Deus nos dava esperança. E eu percebo que São José, ele é este mestre que me ensinou isso. Tem esperança, porque em mim também foi passado esse mesmo processo. Na minha vida também tinha dias que eu esperava que Deus entrasse e intervisse em alguma coisa. E Deus resolvia. Às vezes, não só na paternidade, não só na maternidade, às vezes numa situação de emprego, padre. Às vezes numa situação dentro de um trabalho. Às vezes dentro de um empreendimento, que às vezes você acha assim, meu Deus, agora eu não vou dar conta mesmo. A gente vê muita gente se enlouquecendo aí neste mundo, né? Essa confiança em Deus realmente é um antídoto contra a ansiedade e até mesmo contra essas perturbações na nossa mente. Que São José possa nos abençoar com essa graça de confiar em Deus, que tanto vai nos ajudar. Com certeza. Amém? É isso, é um pai mesmo, né? É a função do pai. Ele se tornou padroeiro, né? O pai da Igreja Universal. Então, ou seja, assim como Sim. Maria, a gente diz que é a nossa mãe, a gente não pode ter medo de dizer a mesma coisa acerca de São José. Ele é referência para a Igreja de paternidade e ele é pai de todo discípulo de Jesus. Então, essa confiança de saber que nós temos além, claro, do Pai do céu, o Pai que Jesus veio revelar pela sua encarnação, nós temos um outro Pai, um segundo Pai, como Jesus teve um segundo Pai. Ele se torna nosso, e assim como ele conseguiu educar Jesus de uma maneira tão linda, tão maravilhosa, né? O homem que Jesus fez. Nós vimos no Evangelho esse final de semana, não, isso não cai do céu, né? Essa gentileza de Jesus, essa maneira de se aproximar da pessoa com respeito, com generosidade, dar atenção para outra pessoa. Isso não é uma coisa assim, porque Deus, não, foi valores que ele aprendeu da sua casa. Ele teve algum dia que José, ele viu tratando bem alguém no caminho, ele viu alguém que foi lá na carpintaria, pedir algum serviço, reclamar de alguma coisa, e viu como ele lidava com isso. Esses valores da rotina, isso formaram Jesus. Isso fez com que Jesus, naquele poço, não fosse alguém grosseiro, ou alguém que não desse importância, alguém que não visse ali uma oportunidade de transformar a vida da outra pessoa. Então, quando nós entendemos isso, deixamos que José, pelo seu exemplo, aquilo que está na Bíblia, nas Escrituras, e também hoje, pela sua dimensão espiritual na nossa vida, na nossa caminhada de fé, quando nós entendemos isso, amém, São José, eu aceito a mesma educação que o Senhor ofereceu a Jesus, nosso Salvador, que o Senhor possa me educar também, porque às vezes sou rebelde, às vezes sou impaciente, às vezes sou uma pessoa difícil de compreender a vontade do Pai, e assim por diante, né? Ele está a nosso favor, ele está para a Igreja de Jesus Cristo. Amém, Padre. Nós queremos pedir a São José que venha interceder por todas essas pessoas que estão rezando conosco nessa novena. Queremos pedir a graça mesmo de cada um que hoje reza, diante das suas intenções particulares, diante daquilo que você trouxe para todos esses 9 dias que você tem rezado. Mas também no dia de hoje, dentro do tema de hoje, vamos pedir a São José que nos abençoe com essa virtude da paciência. Mas junto também com a virtude da paciência, a virtude da confiança em Deus, da docilidade de aceitar os planos e o tempo de Deus. Nós te pedimos, São José, interceda por nós. Interceda pela nossa vida, interceda pelas nossas necessidades mais íntimas, onde muitas das vezes nós não temos coragem nem de falar para ninguém. Mas o Senhor, como nosso Pai, conhece o que é melhor para nós. Por isso hoje nós nos unimos em oração. Os teus filhos, ó querido São José, os teus filhos espirituais se unem em oração para pedir para o Pai aquilo que nos é necessário como filhos. Olha por nós e olha para nós, São José.
nós te pedimos hoje, em nome de Jesus. Nós Padre, se o senhor somos quiser fazer uma... filhos de Deus, nós somos filhos também, por adoção. Na carta a São João, nós sabemos dessa herança espiritual. Somos, Senhor, filhos do teu Pai, o Pai que revelaste a nós de amor incondicional, mas também, por consequência, nos tornamos filhos de São José, aquele que foi escolhido entre tantos homens da terra a ser, de fato, o esposo de Nossa Senhora, de nossa mãe querida, e assim também se tornasse parte da nossa família. Quero entregar todos aqueles que estão participando dessa oração, desse momento de fé, que o Senhor possa ajudá-los, aqueles que são pais, que os ajude a ser mais pacientes com seus filhos, a saber o tempo de cada um, a caminhada de cada um. Também pacientes consigo mesmos por não saber lidar com as adversidades da vida, o medo do futuro, o medo das situações que muitas vezes são adversas, questões financeiras, questões profissionais, dificuldades, mas que peçam a São José, e eu peço a São José por eles agora, nesse momento, para que saibam esperar, que saibam que as coisas têm um tempo certo e que Deus, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, que Ele sabe trabalhar a sua maneira, ao seu tempo. E São José entrega também as mães para que possam ajudar os seus maridos, os seus esposos, a serem eles uma figura forte, para que elas não sejam controladoras a ponto de sombrear, de ofuscar a figura do pai, porque às vezes se impõem acima deles, acima da figura deles, e fazem assim pais tão frágeis, tão distantes, tão obscuros, tão fracos, que possam assim viver como um casal, que saibam cada um o seu papel e vivam sob o olhar amoroso de José e de Maria, pai e mãe nossos, e assim possam fazer das suas famílias um lar verdadeiramente santo e verdadeiramente claro diante das suas funções. Derrame sobre nós, ó querido São José, as vossas bênçãos, para que também nós, como filhos, saibamos respeitar os nossos pais e ter paciência quando eles chegarem à velhice, quando eles agora exigem um maior cuidado, uma maior atenção, que nós tenhamos a mesma paciência que vós, ó glorioso São José, diante das dificuldades da vida. Ajudai-nos. Eu os peço, São José, todos que estão agora nos acompanhando e pelas famílias também. Amém. Amém. E nós queremos rezar juntos esse terço a São José. Você que está acompanhando todos os dias, nós rezamos juntos esse terço a São José e queremos colocar agora diante dele as nossas intenções particulares. Diante dessa intercessão que o Padre fez, né? Vamos nos abandonar nas mãos de São José, confiando na sua intercessão. Apresente agora as suas intenções, aquilo que está no seu coração hoje de tão importante que você quer colocar nesse momento de oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor, valei-nos São José. São José, valei-nos. 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 São José. valei-nos. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor, valei-nos São José. O senhor pode rezar, Padre? Eu respondo. São José, valei-nos. 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 São José, valei-nos.
São José, valei-nos, São José, valei-nos, São José, valei-nos, ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações. Não vos valeu o anjo do Senhor. Valei-nos, São José. São José, valei-nos, 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 São José, ó meu valei-nos. glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor. Valei-nos, São José. São José, Valei-nos, 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 São José. valei-nos. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor. Valei-nos, São José. São José, Valei-nos, 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 São José. valei-nos. Ó meu glorioso São José, ofereço Nossa, este terço em louvor e glória de Jesus e de Maria, para que seja minha luz e guia, minha proteção e defesa, minha fortaleza e alegria em todos os meus trabalhos e tribulações, e principalmente na hora da agonia. Pelo nome de Jesus, pela glória de Maria, imploro vosso poderoso patrocínio, para que me alcanceis a graça que tanto desejo. Falai em meu favor, advogai a minha causa no céu, e na terra alegrai a minha alma, para a honra de Jesus, de Maria e vossa. Amém. Amém, amém. Padre? Amém. Que bom poder rezar, né? A gente fica até com o coração mais animado. Com certeza. Sempre assim. E olha que hoje foi um dia que eu fui colocar a vida no lugar, fazer umas misturas para a semana, deixar congelada, adiantar a vida. E agora parece que meu coração tá aí. Vamos continuar a faxina, né? Que bom, a oração faz isso, tem essa força no nosso coração, né? Com certeza. Oração é isso. Oração é comunhão com Deus e receber a graça. E a graça nos impulsiona, né? Tem que ser a graça nos impulsionar. E São Paulo vai dizer essa frase famosa, a gente não pode esquecer nunca. A graça nos basta. Então é ela que a gente precisa para tudo, para viver, para caminhar, para seguir. É a graça, é a água viva que a gente ouviu nesse final de semana. Amém, amém. Padre, eu gostaria que o senhor desse uma bênção para nós, né? Encerrando a nossa noite de oração. E antes do padre dar a bênção, quero lembrar vocês, né? Nós estamos fazendo o retiro da quaresma todo dia, 15 para 6 da manhã. E em seguida, a reflexão do Evangelho do dia. E amanhã é o nosso 6º dia da novena, em honra a São José, às 20 horas. E eu espero todos vocês. O padre vai dar a bênção para nós. Olha que honra, né, gente? Ter aí o padre dando a bênção para nós, é uma alegria. E é um privilégio também para nós, né? Ter essa bênção durante a novena, em honra a São José. Agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de rezar com vocês. Agradeço também todos os paroquianos da Paróquia Sagrada Família de Santo Antônio que estão aqui participando com a gente desse momento de oração e todos que acompanharam hoje. Que essa bênção nos ajude, nos fortaleça e nos dê a graça da paciência. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José, nosso Pai, nosso protetor, derrame sobre todos vós e as vossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, amém. E se Deus quiser, amanhã, firmes e fortes, estaremos aqui para rezar o 6º dia
da novena. Padre, muito obrigada pela sua atenção, obrigado por estar conosco. Deus abençoe. Fica com Deus. Amém. Tchau, Amém. gente. Tchau. Tchau.